Olá, amigos! O painel regional de hoje vai conversar com a Silvia Regina Brandalize, presidente do Centro Infantil Boldrini. E nós vamos discutir sobre muitos assuntos aqui, doutora. Muito obrigado pela sua participação, muito obrigado por estar conosco e as suas considerações iniciais. Olha, é um prazer estar aqui, né, nesse programa. Eu acho que é sempre uma oportunidade da gente atualizar o que se avançou no diagnóstico, no tratamento do câncer da criança, mas o que é mais importante, o que a gente pode fazer para tentar diminuir a incidência dessa doença. A médica Silvia Regina Brandalize completou agora 52 anos de carreira na atenção especial no Centro Infantil Boldrini, as crianças e os adolescentes. Conte um pouco dessa trajetória, conte um pouco dessa dedicação. Olha, eu me formei, né, em 67 na Escola Paulista de Medicina. O primeiro ano de residência foi em clínica geral e o segundo ano foi de residência em pediatria. Quer dizer, eu optei pela pediatria 2 anos depois de formada. Mas a grande opção foi ser professora de medicina. Então eu fiquei os primeiros, logo depois que saí, vim para Campinas, trabalhando na Universidade de Campinas, em dedicação exclusiva ao ensino e à pesquisa, na área da pediatria. Sou apaixonada pela pediatria, por todos os aspectos que afetam a criança. Mas depois de quase 10 anos de formada, trabalhando na Universidade de Campinas, surgiu um chamado para eu ir para a área da especialidade em oncologia pediátrica, hematologia e oncologia pediátrica. E dentro da universidade, a pediatria autorizou que eu fosse nessa subespecialidade pediátrica. Eu acho que foi uma oportunidade ímpar poder desenvolver dentro da vida acadêmica a montagem da unidade ambulatorial, a montagem da estrutura laboratorial para diagnóstico. E foi um jornalista da cidade, Jamil Abrão, que propôs o nome do Boldrini, que era um pediatra bem famoso aqui na cidade. Eu ia chegar exatamente lá. É bem famoso aqui na cidade, tinha a maior clínica privada. Você sabe que eu nunca fiz clínica privada, eu não sei o que é vender conhecimento. Mas o Boldrini tinha um aspecto interessante, porque ele atendia a criança pobre no consultório dele sem cobrar. O Centro Infantil Boldrini, aqui em Campinas, é o maior hospital especializado no cuidado à criança e adolescente com câncer e doenças do sangue da América Latina. Como é para a senhora estar presidindo esse grupo que faz tanto bem? Olha, estar na frente desse serviço é uma responsabilidade adicional, além da medicina, né? Eu nunca pensei ter que estudar balanço, ter que pegar aspecto legal, etc. Foi um aprendizado do ponto de vista de agregar à medicina esses conceitos. É um motivo de bastante, eu não digo orgulho, viu, mas dá sentido ao teu papel de cada dia. Dá sentido ao papel de você poder exercer a profissão da sua eleição, você poder fazer da forma como você gosta, não vincular dinheiro a essa atenção, fazendo aquilo que te dá profundo prazer, que é ensinar médicos novos, residentes, ensinar alunos como é que é a arte do diagnóstico. Mas uma coisa extraordinária é viver numa cidade como Campinas, onde a sociedade ela retribui, né, de uma maneira muito importante a sua generosidade para que a gente possa galgar cada vez mais novas tecnologias, novos avanços, etc. Então, Fernando, eu acho que é um privilégio ímpar poder fazer o que gosta, da forma como é, conduzir aqui na cidade tão partícipe de todos os aspectos, direcionar essa unidade. Atualmente, as informações que se tem é que o Boldrini atende muitas pessoas de diversas cidades brasileiras e até fora do país, até de fora do país.
Conte para nós isso em números, como é que é? Olha, eu vou te dizer no dia a dia. No ambulatório, que é a área de consulta, nós fazemos uma média de consulta médica, só médica, cerca de 120, 130 consultas todos os dias. Por dia? Por dia, de segunda a sexta. Na internação, nós temos 77 leitos e, em média, nós temos 60, 65 crianças internadas. Ou seja... Quase a totalidade. É serviço para segunda a segunda, 24 horas por dia. Muito bem. Nós temos aqui algumas informações, ou melhor, dados da OMS, que fala que os países de alta renda, eles conseguem evitar a morte de crianças com câncer até 80%. E os países de menor renda, isso vai perdendo essa força. Fale para nós sobre essa situação. Olha, o câncer da criança teve um progresso fantástico nessas últimas 4 décadas, principalmente por causa de estudos científicos, prospectivos, controlados, foram desenvolvidos principalmente nos Estados Unidos e na Europa. No Brasil, o Boldrini coordenou o primeiro estudo prospectivo de leucemia linfóide aguda da criança. E foi muito interessante, porque foi uma mudança do panorama. Para menos de 10% de cura, chegamos para 80%, 84% de cura dessas crianças. Instituições que seguem estudos prospectivos controlados, eles chegam hoje a 80%, 85% de sobrevida. Mas no Brasil, na média, nós estamos um pouco abaixo de 50%, deu 47% a última estatística. Tem um registro internacional chamado Concorde 3, que publicou no ano de 2018, que o tumor cerebral de criança no Brasil deu somente 28% de sobrevida. No Boldrini, a gente chega a quase 70%, deu 66%. Qual é a diferença? A diferença significa que você precisa ter no mesmo local toda a estrutura para dar o diagnóstico, ter a estrutura anatopatológica para a área de imagem, para a área de cirurgia, terapia intensiva, reabilitação e participar de estudos que sejam controlados. O controle externo melhora em muito a qualidade do que você está fazendo. Muito bem. Uma das razões, vou emendar essa pergunta exatamente no que a senhora está falando, uma das razões para as menores taxas de sobrevivência, eles dizem que é a incapacidade de obter diagnósticos, muitas vezes a ausência da terapia de quimioterapia e muitas vezes o abandono do tratamento. O Boldrini está acima disso hoje? Olha, graças a Deus, o Boldrini, a questão do abandono, para nós é virtualmente zero. Por quê? Porque a gente provê o suporte para casas de apoio. Nós temos 3 casas de apoio, onde a família fica, não paga absolutamente nada, ela tem estadia, alimentação e o transporte. Provemos o suporte do transporte, nós temos uma estação chamada Estação Boldrini, onde a criança espera a ambulância para levar de volta para a cidade de origem. O motorista tem o seu lugar para descanso, tomar um café, comer um lanche, etc. O motorista, ele se compromete junto com a família a cuidar daquela criança. Esse suporte social, segundo, nenhuma criança compra nenhum remédio, nós provemos o remédio. E provemos aquele remédio que a gente confia quanto à qualidade. Com isso faz que a nossa taxa de abandono seja virtualmente zero. Mesmo aqueles doentes que por problema religioso, por exemplo, testemunho de Jeová, que muitos hospitais rejeitam, nós aceitamos. E a gente respeita a crença da pessoa. E nos momentos difíceis, nós vamos conduzindo junto com o pastor e junto com a mãe e o pai, como é que a gente pode resolver da melhor forma
respeitando o princípio médico e o princípio religioso. Com taxa de abandono zero, o que podemos avaliar, o que a senhora poderia nos falar sobre a taxa de sobrevivência do Boldrini? Está dentro do padrão ótimo, pode melhorar? Ele está dentro dos grandes centros internacionais. Pode melhorar? Pode. Quer dizer, ainda há pegar os melhores centros, talvez ele possa aumentar mais 4%, 5%. E o que a gente faz para chegar a 100? Tem que fazer pesquisa. Sem pesquisa não tem desenvolvimento. Você é obrigado a fazer novas linhas de investigação, novas estratégias. E eu te digo uma coisa, Fernando. O Boldrini já descobriu um remédio novo. Nós estamos para finalizar a patente, já tem 10 anos. Porque patente no Brasil, 10 anos, né? Está mudando agora. Não sei se vai mudar. Está mudando, vai ser bem menos. Não sei. E o que acontece? É um remédio maravilhoso. Isso, a hora que tem a patente, você vai para estudos clínicos de fase 1, fase 2 e fase 3 e entra no mercado. Ele é eficaz, com menos efeitos tóxicos que a gente tem hoje. Estamos entrando para outro princípio ativo. E outra coisa, vamos trabalhar com a imunoterapia do câncer. Ensinar a célula do indivíduo, o seu sistema imune, a rejeitar a célula maligna. Então, a imunoterapia nós devemos começar em 1 ano, mais ou menos. O painel regional está entrevistando Silvia Regina Brandalize, presidente do Centro Infantil Boldrini. Você pode participar do nosso programa mandando o seu WhatsApp, sua pergunta, o seu questionamento para o 99536-1890. Nós vamos a um breve intervalo e já nós voltamos. Muito bem, nós estamos de volta com o painel regional e eu converso com a Silvia Regina Brandalize, presidente do Centro Infantil Boldrini. Doutora, estávamos falando há pouco sobre o centro de pesquisa. A senhora me falou que tem vários pedidos de participação. Conte para nós como é que funciona isso. Há uns 8 anos, nós abrimos um momento para receber alunos de graduação, porque sempre recebemos só médicos já formados. Depois veio a demanda de profissionais da saúde, não médicos, dentista, psicólogo, etc. Daí surge uma outra demanda, que são alunos de graduação. Alunos de graduação na área da saúde. E é uma coisa importante, a gente faz um processo seletivo, estamos indo para a 8ª turma. Eles ficam no período de férias, em tempo integral, aprendendo, do ponto de vista crítico, a pensar, aprender a pensar. Aprender a pensar sobre quais as causas de erro na interpretação do raio-x, quais as causas de erro na interpretação de um exame de laboratório. É uma capacitação. É uma capacitação. Para quê? Para que no período de 4, 5 semanas, 6 semanas, que são das férias deles, que eles desenvolvam uma ideia para seguir uma linha de investigação. Você sabe que já nós tivemos 3 ou 4 deles que foram na iniciação científica, depois fizeram o mestrado, fizeram o doutorado e estão agora lá com a gente. Agora, doutora, com relação a pesquisas, houve um fórum no meio ambiente para analisar questões do câncer da criança. A pesquisa, ela perde a sua força a partir do momento que as crianças comem agrotóxicos, estão sempre envolvidas com coisas cancerígenas. O que a senhora tem a falar sobre essas questões? A pesquisa científica ou epidemiológica, a finalidade dela é mostrar os fatos inquestionáveis para a população. E você resolve o que você faz com aqueles dados. Então, o Boldrini foi convidado, foi o lugar do Brasil que a OMS convidou para integrar um fórum de meio ambiente e câncer da criança. São cerca de 8 a 10 países no mundo e nós estamos juntando 1 milhão de gestantes. O Boldrini ficou com a Campinas, com a responsabilidade de 100 mil gestantes, para avaliar a exposição materna ou paterna de determinados produtos, poluentes, medicamentos, infecções e a ocorrência de câncer nos seus filhos. Esse ponto é importante porque já foi mostrado em grandes estudos epidemiológicos
na Dinamarca durante 40 anos que existe uma relação entre exposição a determinados produtos no ambiente de trabalho e doméstico, poluentes que são tóxicos para o gene, e ocorrência de câncer na criança. Estudos na Itália, também de 10 anos, mostram isso. Então, o mundo já está mostrando, a ciência já está mostrando que viver com alta tecnologia, viver com alta produção de alimentos, etc., com agronegócio, com a questão da venda de carne, etc., a população está sujeita a uma série de substâncias que afetam, agridem o DNA. Doutora, seria isso a influência de fatores externos que foi definido no fórum? É isso. Isso já está publicado e já está provado, né? São coisas que agridem o DNA. E se você for ler nas coisas que já estão impressas aqui no Brasil pelo Ministério Público, está escrito assim, esse produto é genotóxico. Quer dizer o quê? É tóxico para o gene. O gene é o princípio da vida. É o que afeta a multiplicação celular, a reprodução, etc. A senhora está querendo, as pessoas que têm filhos, netos, parentes, elas têm que rever e refletir sobre os hábitos alimentares. E eu queria lhe perguntar qual seria o primeiro passo para reverter esse quadro aí? Fernanda, essa pergunta é muito difícil de responder, mas eu vou te dizer uma coisa. A questão basicamente, ela entra na educação do ensino fundamental. É necessário que dentro do programa curricular se eduque o respeito à natureza. O que é o respeito à natureza? É o não explorar a natureza de maneira indevida. Você veja na mineração quanto que você altera o equilíbrio da terra. Você aprender a cultivar de uma maneira segura. A policultura, a monocultura sempre acaba distorcendo a qualidade da terra, né? Então, eu acho que é necessário educar no sentido de como respeitar a natureza, não contaminar a água. Você vê, a água potável aqui na região sudeste, ela é permitido, entre aspas, 27 resíduos de inseticida. 27 desses, metade proibido na União Europeia. É permitido na água potável, que a gente dá para o neto, para o filho, etc., 15 resíduos de metais pesados. Pega o alumínio, o chumbo, eles são tóxicos para o organismo. O alumínio tem uma grande predileção para o sistema nervoso de criança. Nunca se viu tanto autismo, e o autismo está aumentando. É permitido também solventes na água, mais 15 solventes, permitidos algicidas na água. Ou seja, uma água que a gente gostaria de tomar ela pura, é aceita como tendo uma série de ingredientes que sabidamente agridem a célula humana. E eu te digo, a célula do ser vivo é a mesma, tanto do homem, da mulher, da girafa, do mosquito, da barata. Todos os seres vivos, ele tem a mesma matriz, ele tem a mesma composição, com seu aspecto genético, de defesa, etc. Muito bem, nós estamos conversando com Silvia Regina Brandalize, presidente do Centro Infantil Boldrini. Você pode mandar suas perguntas, suas considerações pelo 99536-1890 e a nossa produção vai responder todas essas perguntas. Vamos a mais um intervalo e já nós voltamos. Muito bem, nós estamos de volta com o painel regional, conversando com a Silvia Regina Brandalize, presidente do Centro Infantil Boldrini. Doutora, um trabalho gigantesco como esse, que atende muitas pessoas de dentro do nosso estado, de fora do nosso estado e de dentro do nosso Brasil e fora do Brasil, naturalmente precisa de apoio, precisa de ajuda. Eu queria falar sobre De Braços Abertos, um grande evento que houve e que a senhora contasse para nós. Olha,
De Braços Abertos é um evento que traz também uma grande cooperação dos empresários da região, com um grupo chamado VidaCap, né, que também ajuda bastante o Boldrini. Ele traz de uma maneira muito prazerosa as pessoas que carregam o respeito pela instituição, o carinho, e traz uma contrapartida que foi um recurso que foi ao redor de R$700 mil só nesse jantar. Isso é importante, mas muito mais do que o dinheiro. Eu acho importante o abraço do Daniel. A Nossa Senhora da Aparecida, que ele doou para o hospital, num outro show que ele deu. Esse aspecto afetivo, ele transcende em muito o valor monetário, né? E o Boldrini agora, que vai ter que fazer um fundo patrimonial para pesquisa, um fundo perene, para a gente garantir para 100 anos que as pesquisas continuem, nós vamos ter que bater de porta em porta desses empresários para eles ajudarem esse fundo patrimonial. Para que isso? Aumentar mais as chances de cura, trabalhar para a prevenção do câncer da criança. E o que é relevante, manter os nossos jovens pesquisadores aqui no Brasil. Nós não queremos que uma pessoa se forma e já arranja o passaporte para ir embora para fora do Brasil. Nós queremos manter aqui os egressos, os doutores da Unicamp, da PUC, de outras universidades, que eles desenvolvam aqui as suas linhas de trabalho e se realizem profissionalmente aqui no Brasil. A senhora poderia dizer para nós que foi uma noite de solidariedade e que veio configurar que assim são as pessoas brasileiras. O povo brasileiro tem esse modelo de solidariedade e ajusta muito bem com o Boldrini? Isso ajusta, mas Fernando, o povo americano também é assim. O povo europeu também, eles fazem grandes eventos para serviços e hospitais do câncer da criança. Você pega o Boston, Children's Hospital de Boston, o St. Jude em Memphis, tem grandes eventos que auxiliam. Então, o povo brasileiro, ele é solidário, né? E eu acho que esse é o grande tripé da competência, da solidariedade e da universidade, juntando esses três pilares para a gente constituir uma entidade como Boldrini, que é ímpar no Brasil. Fale dos materiais que foram leiloados, dos itens que foram leiloados, que de repente vai despertar pessoas que estão nos assistindo e, poxa, eu posso doar isso aqui, eu posso ajudar também o Boldrini. Fale para nós como é que foi essa noite, conte mais para nós. Olha, foi uma noite muito alegre, o leiloeiro lá, uma pessoa extraordinária, e eram coisas que o Boldrini tinha, por exemplo, camisa assinada na época do da seleção Tite, brasileira. Né? Eram coisas que a gente guardava, mas que foi possível de maneira muito feliz colocar para leilão e render uma quantia importante para o Brasil, para o serviço. Eu acho que pessoas que têm um bem, que queiram dar para leilão, etc., são sempre bem-vindas. E eu te digo, cada centavo, ele é prestado a conta direitinho daquele centavo. O painel regional conversou hoje com Silvia Regina Brandalize, presidente do Centro Infantil Boldrini. Se você perdeu parte do programa, pode conferir na edição completa no YouTube, no canal da Rede Família de Televisão ou nas redes sociais que você confere na tela. Os próximos temas do painel regional você pode acompanhar ainda no Instagram e na página do painel regional. Você acompanha agora como foi a cobertura da Rede Família no evento de Braços Abertos. Até a próxima edição. A importância de evento como este é fazer com que a sociedade se intere como está a instituição, como é que ela está desenvolvendo seus trabalhos. Por outro lado, para nós, todo recurso que chega é um recurso adicional, principalmente porque 80% da clientela é do Sistema Único de Saúde.
o que significa uma constante demanda de recursos para a compra de medicamentos. Eventos como esse são muito válidos, porque o título já diz tudo, de braços abertos. E é natural que todas as vezes que tem uma mobilização em prol do Boldrini, são empresários, são pessoas do esporte, são políticos. A sociedade se mobiliza em favor, porque o trabalho que o Boldrini faz envolve famílias, envolve sentimento, porque recupera jovens, crianças, pessoas que passam por muitos problemas. Então, eu vejo com muita importância a participação de todos, inclusive da Rede Família.